Olá, pessoal! Bem-vindos de volta. A gente continua a nossa conversa sobre a evolução histórica do direito penal. Essa é a parte 2. Se a prova já está batendo na porta ou se a caminhada no mundo dos concursos está só no começo, fica aqui com a gente. Entender essa história, olha, não é só para ter mais cultura jurídica, não. É uma ferramenta, uma estratégia mesmo, para ajudar a garantir aquela vaga tão sonhada. E vamos começar com aquela pergunta que sempre aparece, né? Poxa, por que eu tenho que gastar meu tempo com a história do direito penal? Por que isso é tão importante assim? Bom, a resposta vai muito, mas muito além de uma simples curiosidade acadêmica. A resposta é bem direta, na verdade, porque é um assunto que simplesmente despenca em prova. Cai muito. As bancas, olha, elas adoram cobrar essa evolução do pensamento penal. É um jeito de testar se o conhecimento tem uma base forte, sabe? Então, dominar isso aqui significa garantir pontos que podem fazer toda a diferença. Certo? Então vamos ao que interessa. Nosso roteiro de hoje é bem focado. Primeiro, a gente vai ver as fases da vingança penal. Depois, vamos dar uma olhada no direito romano e no germânico. Na sequência, a gente pula da Idade Média para o Iluminismo. E, para fechar, a gente aterrissa a evolução do direito aqui no Brasil. Tudo pronto? Então bora lá! Então, nosso ponto de partida são as origens da punição. Lá atrás, bem no comecinho de tudo. Antes de existir um Estado organizado, com juiz, com lei, a punição era basicamente vingança. Mas olha só, essa vingança não era toda igual, não. A doutrina costuma dividir essa história em três grandes fases: a divina, a privada e a pública. Cada uma delas mostra um jeito diferente de como a sociedade se organizava naquela época. Bom, na primeira fase, a vingança divina, a coisa era bem diferente. Um crime não era visto como uma ofensa a uma pessoa, mas sim aos deuses, às forças naturais. A punição, então, era tipo um ritual, sabe? Um sacrifício para tentar acalmar a ira dos deuses e colocar o mundo nos eixos de novo. O Código de Manu, o Pentateuco são exemplos perfeitos disso. Aí, com o tempo, o foco começa a mudar. A gente entra na vingança privada. Aqui, a ofensa já é contra a pessoa, contra o grupo dela. Se alguém de um clã sofresse algo, o clã inteiro tinha o direito de ir lá e revidar. E isso, claro, gerava aquelas vinganças de sangue, né? Guerras sem fim entre famílias, ou às vezes o banimento do infrator, que na prática era quase uma pena de morte, só que social. E é bem nesse cenário que aparece uma das frases mais conhecidas de toda a história do direito: olho por olho, dente por dente. A famosa Lei de Talião. Mas muito cuidado para não olhar para isso com a nossa cabeça de hoje. Agora, atenção total aqui, porque isso é ponto certo de prova. Pode anotar. A lei de Talião, por mais que pareça cruel, foi um avanço gigantesco. E por quê? Simples. Porque ela colocou um limite na vingança. A retaliação não podia mais ser infinita, descontrolada. Tinha que ser na mesma medida do dano. Foi, assim, o primeiríssimo rascunho do que a gente hoje chama de princípio da proporcionalidade. E aí, finalmente, a gente chega na vingança pública. E aqui o pulo do gato é enorme. O poder de punir sai da mão da vítima, do clã, e vai para uma figura central, o Estado. É o Estado que passa a ter o monopólio da punição, o que a gente chama de ius puniendi. O crime agora não é mais contra um deus ou contra uma pessoa, é contra a sociedade inteira. E a punição serve para defender essa sociedade. Ok, superadas as fases da vingança, vamos agora para dois sistemas que são literalmente os pilares de quase tudo que a gente entende por direito hoje no Ocidente: o direito romano e o direito germânico. E aqui as diferenças são gritantes. De um lado, o direito romano, todo organizado, focado na lei escrita. A lei das 12 tábuas é o grande exemplo, né? E os romanos já começavam a pensar no elemento subjetivo, ou seja, na intenção da pessoa. Já do outro lado, o direito germânico era totalmente diferente, baseado nos costumes, na tradição oral, e a responsabilidade era puramente objetiva. Traduzindo, não importava o que a pessoa queria fazer, o que contava era só o resultado da ação dela. E tem uma frase que resume essa lógica germânica com perfeição: o fato julga o homem. Quer dizer, a ação, o que aconteceu de fato, era o que definia a culpa e a pena. Não interessava o que se passava na cabeça de quem cometeu o ato. É uma diferença gigantesca para o nosso sistema de hoje, que dá tanto peso para o dolo e para a culpa, né? Bom, agora a gente dá um salto no tempo para um período de contrastes gigantescos. A gente vai sair de uma era totalmente dominada pela fé, pela religião, e cair numa explosão de razão que mudou as regras do jogo para sempre.
Durante a Idade Média, falar de direito penal e de religião era quase a mesma coisa. A Igreja Católica tinha um poder absurdo, e o exemplo máximo disso é o Tribunal da Santa Inquisição. O crime era encarado como um pecado, uma ofensa a Deus e também ao rei, que seria o representante dele aqui na Terra. E olha que interessante, a própria palavra penitenciário, de onde vem? Vem de penitência, da ideia de punição religiosa. Até que chega o século XVIII e com ele o Iluminismo. Isso foi uma verdadeira revolução na forma de pensar. A razão passa a ser o centro de tudo. E com isso, as pessoas começam a questionar, peraí, precisa mesmo de toda essa crueldade nas penas? E daí surge um movimento muito forte pela humanização do direito penal. E o grande nome desse movimento, um nome que tem que estar na ponta da língua para a prova, é Cesare Beccaria. A obra dele, Dos Delitos e das Penas, é simplesmente um divisor de águas. Foi ele que defendeu ideias que hoje são a base de tudo. A pena tem que estar prevista em lei, tem que ser humana e quem aplica um juiz imparcial. Parece óbvio hoje, mas na época foi revolucionário. Outro cara importante do iluminismo foi Jeremy Bentham. E ele não ficou só na teoria, não. Ele pensou na prática, na arquitetura das prisões. E a grande criação dele foi o panóptico. A ideia era genial e assustadora. Uma torre central, de onde um único vigia poderia olhar todos os presos. Mas eles nunca saberiam se estavam sendo observados ou não. Essa ideia de vigilância total influenciou o jeito de construir presídios por um tempão. Bom, depois de viajar pelo mundo, tá na hora de voltar para casa e ver como essa história toda aconteceu aqui no Brasil. Conhecer a nossa própria trajetória é fundamental, né? A nossa história com códigos penais para chamar de nossos começa em 1830, com o Código Criminal do Império, que já tinha uma pegada bem iluminista. Aí, em 1890, com a República, veio outro código. Mas esse foi feito meio nas coxas, sabe? E foi super criticado. Em 1940, já no Estado Novo, nasce o nosso código atual. Sim, o que vale até hoje. Ele é antigo, mas passou por uma reforma gigantesca em 1984 na parte geral, que deu uma boa modernizada nele. Então, para a gente fixar bem essa linha do tempo, vamos lá. Primeiro, o Código do Império, de 1830. Depois, o da República, de 1890. E, por último, o nosso Código atual, de 1940. Guardar essas 3 datas e essa sequência é importantíssimo para qualquer prova. E sobre o nosso código atual, tem alguns destaques que a gente não pode esquecer. A reforma de 84, como eu disse, foi um marco, foi ela que trouxe as penas alternativas e uma visão mais humana, e, bem mais recente, o pacote anticrime de 2019 também mexeu em coisas importantes, como aumentar o limite máximo de cumprimento de pena para 40 anos. Ficar de olho nessas atualizações é obrigatório. Então, resumindo a ópera, a história do direito penal é a história de uma evolução. A gente saiu de um sistema baseado na pura vingança, no impulso, e caminhou para um sistema que, pelo menos na teoria, busca ser racional, proporcional e mais justo. E essa é uma jornada que claramente ainda não acabou. E tudo isso deixa a gente com a pergunta no ar, né? Depois de séculos de evolução e com um novo projeto de Código Penal aí sendo discutido há anos, para onde a gente está indo? Qual vai ser o próximo passo na história do direito penal aqui no Brasil? É uma pergunta que, com certeza, vai cair no colo das próximas gerações de concurseiros para responder.